E se eu te disser que a sua vida hoje está apenas uma decisão da mudança? Que não é Deus que está demorando para te atender, é você que está demorando para aprender aquilo que Deus espera que você aprenda antes dele consumar aquilo que ele já te prometeu. Hoje eu quero compartilhar com você um texto e te dar clareza, porque esse é o propósito dos nossos vídeos aqui, poder te dar a clareza da tua chamada, daquilo de te preparar para aquilo que Deus tem. E eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, que fala assim, ó: Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunho, como testemunhas contra você, de que te apresentei, que apresentei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, porém, escolha a vida para que vocês tenham vida, vocês e toda a sua descendência. Esse é um texto maravilhoso, porque Deus tira aqui, faz a gente compreender através desse texto que tudo é uma questão de decisão e de escolha. E nesse vídeo eu quero que você entenda que a tua espera, a decisão que você está, aquilo que você está acreditando que Deus está demorando para atender, na verdade é você que está demorando para poder entender. Porque essa porta talvez já esteja aberta, ali esperando o problema, ou você que está dentro desse problema não consegue enxergar, como se você tivesse sem conseguir ver a maçaneta que abre, mas ela sempre esteve ali, não é? Então, hoje eu quero poder te trazer com esse vídeo uma, uma percepção, ou melhor, fazer você ter um posicionamento diferente daquilo que a gente chama de ponto cego, porque quando a gente fala de um ponto cego, a gente está falando que existe um ponto onde a tua vista não alcança, mas não quer dizer que aquele ponto não existe. Não quer dizer que aquele lugar não existe. Não, aquele lugar existe, mas da onde você está é impossível de você ver. E hoje eu quero falar sobre o poder de uma decisão. E o primeiro ponto que eu quero aqui te trazer é que para você entender a força de uma decisão, tem algo que a gente usa muito que é chamado de PDA, que é percepção, decisão e ação. E aqui eu quero colocar isso dentro de uma estrutura que faça você sair daqui, não apenas ouvir um videozinho e você, nossa, que bacana, que legal, não, mas você sair daqui e saber o que exatamente você precisa fazer para tomar uma decisão e realmente mudar essa situação que você está passando e enfrentando. Então, a primeira coisa que você precisa é ter uma nova percepção daquilo que você vê. Entenda que para você entender que quando você entende que existe um lado que você não está conseguindo enxergar, você precisa ter uma nova percepção para que as tuas escolhas, o teu posicionamento possa ser diferente do que você tem tido até aqui. Então, se você está tendo sempre a mesma postura, se você está tendo sempre o mesmo comportamento, dificilmente você vai conseguir ter resultados diferentes, porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Então, o que você precisa aqui é o quê? Tomar uma posição diferente daquilo que você sempre tomou. Então, a primeira coisa para você mudar isso é ter uma percepção diferente. Opa, se você tem percebido um exemplo que eu vou te dar e que acontece muito, principalmente no meio dos relacionamentos, a culpa é sempre do outro. Se o casamento acabou, porque o outro não sei o que tem, é que o outro, você vai atender um casal, você vai perguntar pro homem por que o casamento acabou, fala, nossa, é porque ela é isso, é porque ela é assada, é porque eu falei assim, então tá, acabou o casamento tudo por causa dela. Não, eu tive minha culpa também. Falei, então, eu tô conversando com você, eu não tô conversando com ela. Não vai adiantar nada você trazer o problema que é dela, porque o que vai mudar? Você tá querendo só desabafar? Se for só pra você desabafar, tudo bem, mas não vai mudar a tua vida. Entende que a percepção ela é muito importante? Saber o que está na tua mão de fato. O que de fato está na sua mão? O que de fato você pode fazer para que aquilo possa gerar uma mudança? Então é a decisão. Por isso que nesse texto Deus fala assim: hoje eu estou te apresentando a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você agora que toma a decisão. O que você quer? Escolha a vida para que você possa ter uma vida abençoada. Então, a partir do momento que você entende que num relacionamento os dois de alguma forma errou e os dois de alguma forma acertou, tá bom, qual que é a parte que te cabe? Então, chegar e falar assim, a parte que me cabe é essa aqui, não, onde eu errei foi isso aqui. Opa, então isso é a única coisa que você vai poder mudar, é a tua parte. Mas para isso você precisa ter uma percepção diferente. Então, quando a gente fala sobre essa questão do relacionamento, é você ter uma percepção diferente da qual você tem. Porque normalmente quando acabou é porque você estava tentando sustentar a tua verdade e a outra pessoa também tentando sustentar a outra verdade. E aqui, quando eu falo de relacionamento, eu estou falando em todos os tipos de relacionamento. E aqui, se você ainda não sabe, nós trabalhamos 4 tipos de relacionamento. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com as pessoas e o seu relacionamento com o seu propósito. Então, nota que qualquer dessas áreas, de qualquer tipo desse relacionamento, se você tem que olhar aquilo que está na tua alçada, aquilo que está dentro do teu ciclo de mudança, dentro do teu posicionamento de mudança. Então, aqui a primeira coisa que você tem que ter é ver qual que é a percepção, ter uma percepção nova de algo que você sempre pensou daquela forma. E para isso, muitas vezes, você vai poder e vai precisar de ajuda, de alguém que não está na mesma posição que você, para poder fazer você enxergar de um ponto que você não está vendo. Então, nota aí, o primeiro ponto é você ter uma percepção nova.
A segunda é realmente tomar uma decisão, decidir. Toda transformação ela começa a partir de uma decisão. Então, só que para você tomar a decisão, é que eu estou te falando, você precisa ter essa clareza. A partir do momento que você teve essa clareza, que tem uma percepção nova, eu vou mudar. Então, aí o problema começa a mudar. O problema é que dentro dessa situação, ela não existe mais sem a mudança. Ou melhor, toda transformação começa com a decisão. E essa decisão, como existe uma mudança, vou ter que. Não, vou deixar para depois. No final desse vídeo, eu vou trazer uma frase para você que eu quero que você anote. Mas, por enquanto, anota isso. Primeiro ponto, você ter uma percepção. Segundo, tomar uma decisão. Não existe mudança sem um direito de escolha. E nota que, normalmente, esse direito de decisão, a escolha é sempre sua. Deus nunca vai interferir no teu poder de decisão. Entenda sempre isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, Deus está quieto. Eu falo assim, o que Deus tem falado contigo? Deus não tem falado nada, Deus não sei, eu não falo nada. Normalmente, quando alguém fica quieto, é porque cansou de falar e você não ouviu. Porque se você está falando com uma pessoa, você está falando no escudo, você está falando no escudo. Chega uma hora que você vai parar de falar, você vai ficar falando para quê? Se a pessoa não quer ouvir. Então nota que talvez é necessário, talvez, para. Se Deus parou de fato de falar, entenda, será que Deus parou ou você que não está mais ouvindo? Porque se de fato parou, talvez é porque ele desistiu. Não desistiu de você, porque Deus nunca desiste de nós. Mas eu estou falando, desistiu de mostrar para você dessa forma. Às vezes você está esperando uma situação agravar, um problema fica pior, para poder entender aquilo que você está tendo dificuldade de entender hoje. Quantas vezes a gente escolhe isso? Escolhe esperar a situação piorar para tomar uma decisão que a gente sabe que precisava, que já era para ter tomado essa decisão antes, mas não tomou. Por quê? Porque está esperando Deus fazer, está esperando a outra pessoa mudar, está esperando alguém fazer por você. Então, toma a decisão hoje. Terceiro ponto, perseverar. Ou melhor, terceiro ponto, romper. A primeira coisa que você vai precisar é romper. Então, a partir de você já viu, teve uma nova percepção, já tomou a decisão, começou a se posicionar. Agora você precisa entender que você vai precisar romper. Sabe o que é romper? Romper é meio chulo, mas você vai entender aqui. Você imagina quando você está espremendo uma espinha, ou espremendo ali um cravo, né? A parte mais difícil não é romper. Porque na hora que você está espremendo assim, você já tomou a decisão, certo? Você teve uma percepção que ali tinha uma espinha, você entendeu que você precisou decidir se eu aperto ou se eu não aperto, ó, decidi apertar, vou apertar. Como que eu vou apertar agora? Não sei ainda, você está ainda ali escolhendo a melhor forma. Mas você sabe que você vai precisar romper para sair o que está ali dentro para fora. Assim também, toda decisão vai chegar um momento de rompimento. E esse momento de rompimento talvez é o mais dolorido, é o mais difícil. A decisão exige sempre o abandono de algo. Esse rompimento, para que possa romper aquela situação, é necessário você entender que vai, às vezes, precisar de abandonar algo, ou algum lugar, ou alguém. Abraão precisou tomar a decisão e deixar a sua terra. Sair do meio da sua terra, sair do meio da tua parentela e ir para onde Deus ia mostrar. Por quê? Porque senão ele não ia romper. José ele precisou sair de perto do teu pai, que estava dando ali todas as regalias que os outros irmãos não tinham. Uma túnica que nenhum dos irmãos tinha. Uma autoridade que nenhum dos outros irmãos que eram mais velhos tinha. Então ele precisou romper, de sair de perto do pai. Olha que Deus permitiu toda a história de José, né? De ser vendido, de ser escravo, para quê? Para que ele pudesse agora sim estar num lugar estratégico, para que aquela chamada dele pudesse fazer sentido. Num lugar onde só Deus seria a proteção dele, só Deus seria com ele naquele lugar. Pedro precisou romper o medo de estar ali naquela quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, ele estava no barco. Por pior que estava ali no barco, no meio do mar, na escuridão, em tempestade, era o lugar mais seguro lá no barco. E quando ele fala, mestre, se é o Senhor, me diga que eu vá, e Jesus fala para ele, então, vem, Pedro, ele precisou tomar uma decisão e romper com a incredulidade. Porque até então ele falar que ele acreditava que se fosse o mestre eu iria, mas a hora que o mestre dá a palavra, então vem, agora falou assim, agora vamos ver se você vai romper mesmo esse medo. Porque ele estava com medo como todo mundo. Só que ali ele precisou romper. Então, em algum momento da tua vida, você vai precisar romper. Qual é a área que você precisa romper? Romper com medo, romper com a incredulidade, romper com as limitações, romper com os bloqueios, romper com a herança que talvez você herdou e que nem é sua, mas você foi herdado e agora, a partir do momento que você começou a ter esse posicionamento, a ter essa postura, começa a ter, a ser seu esse comportamento também. E aqui nós vamos chegando no último, que no quarto ponto aqui, que é o que? O perseverar. Agora sim é o perseverar, porque a partir do momento que você rompeu, nota que eu vou dar o exemplo de Pedro mesmo. Quando ele rompe os seus limites, o seu medo, ele desce do barco, ele começa a experimentar o sobrenatural de andar nas águas. O que acontece logo depois? Pedro começa a olhar para as ondas. Pedro começa a olhar para o vento. E naquela escuridão, na hora que ele percebe que ele estava andando sobre as águas, ele começa a afundar. E a Bíblia fala que ele então começou a gritar para que Jesus ajudasse ele naquele momento. E a Bíblia fala que Jesus pegou ele na mão e o levantou. Aquele ato dele gritar por socorro,
ele precisou perseverar na fé. Porque o que ele estava pedindo não era a questão de nadar, irmãos. Porque, entenda, Pedro era pescador, ele sabia nadar. No meio do mar revolto, ele sabia nadar. O grito de Pedro era ele não queria abortar o milagre que ele estava experimentando. E muitos de vocês aqui já experimentou muito de Deus, eu tenho certeza. Se você é uma pessoa de fé, independente da religião que você tenha, você é uma pessoa de fé, eu tenho certeza que você já passou por muitas situações. Muitas situações que você acreditava que não daria. Falei, isso aqui não vai, isso aqui não vai. Mas Deus te sustentou naquele momento, você já passou por situação. Então, que Pedro, o grito de Pedro ali, era uma recusa de voltar nadando, um exemplo. Falei, não, eu vim aqui andando, eu quero voltar pro barco andando. Eu vim aqui porque eu experimentei algo diferente. E é isso que a gente precisa entender. Então, no momento em que você rompe com essa situação, você vai precisar perseverar. A transformação não é apenas uma decisão. A transformação, ela passa também, ela precisa continuar quando aquilo ficar difícil. Porque em algum momento vai ficar difícil. Em algum momento vai ficar difícil. E aí você vai precisar, então, romper com essa situação para poder chegar. E aqui eu vou te dar a frase que eu falei para você. A sua vida muda no exato momento em que a sua escolha muda. A sua vida muda no exato momento em que a tua escolha mudar também. Se você gostou desse vídeo, eu queria que você se inscrevesse aí no nosso canal, deixasse seu like, compartilhe com alguém. E se você está precisando de ajuda para poder sair de um ponto de inércia que você não consegue ver, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo ou logo ou no primeiro comentário para que você possa entrar em contato ali com o nosso site, né? edivaldodias.com, e eu possa te ajudar a romper aquilo que você não está vendo, a enxergar aquilo que você não está vendo, a romper as suas limitações, tá bom? Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe. Até mais.